conectada com os desafios contemporâneos, apresentando grande importância pedagógica, institucional e social. Trata-se de um evento que reúne diversas atividades extracurriculares e complementares, promovendo a interdisciplinariedade e a visão ampliada do conhecimento, permitindo que os estudantes compreendam como diferentes áreas se conectam. A Semana Integrada estimula o pensamento crítico e reflexivo, indo além da sala de aula tradicional. Frequentemente envolve atividades abertas à comunidade externa, o que reforça a responsabilidade social da instituição, permitindo contato com temas contemporâneos, inovações e tendências do campo profissional, demonstrando assim a dinamicidade da instituição e seu compromisso com a educação superior e de qualidade, reforçando os princípios da curricularização da extensão e o diálogo entre teoria e prática. A comissão organizadora agradece a presença da direção, professores, funcionários, acadêmicos da FAFMAN, comunidade aqui presente, e agradecemos a professora Leocádia Pansonato pelo incentivo. Agradecemos aos nossos parceiros, Sicredi, Gráfica Nacional, Camisetaria Perúcio, CRA, Conselho Regional de Administração do Paraná, Vogue Calçados, Semijuan, Rouparias, Delicata, Flor Modas, Mamel Presentes, Laércio Inforcópias, Força do Brasil e Café Bela Esperança, Jovenal da Cantina, Multiclean e Padaria Doce Sonho. Passamos ao momento principal desta noite. Para tanto, convido Leonardo Almeida de Oliveira para apresentar a palestra Inteligência Financeira para Empresários. Breve currículo do palestrante. Tem MBA em Gestão Financeira e Negócios, Bacharel em Administração pela FAFMAN, MBA em Gestão Financeira e Negócios, UniCV, MBA em Agronegócios, Unicesumar, pós-graduação em Análise de Custos e Orçamento Empresarial, UniCV. Convido o palestrante Leonardo Almeida de Oliveira para proferir essa palestra. Vamos lá? Boa noite, FAFMAN. Boa noite. Acho que está muito fraco. Agora está gostoso. Vamos lá. Quem aqui gosta de gestão financeira, levanta a mão. Quem levantou a mão é tudo mentiroso. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O que é o tema da minha palestra hoje? Gestão financeira e inteligência financeira para empresários. Uma dúvida. Quem aqui é empresário? Levanta a mão, por favor. Legal. 2%. Quem aqui é CLT? Levanta a mão, por favor. Um levantou a mão ali com vontade. Eu gosto desse, hein? E quem aqui é CLT e tem muita vontade de ser empresário? Levanta a mão, por favor. Tá. Beleza. Por que eu faço essa pergunta? Vou entender o público que eu estou passando a mensagem de hoje, beleza? Como vocês podem ver, inteligência e gestão financeira para empresários, eu não quero que vocês se limitem ao tema em questão. Por quê? Se você ainda não é empresário, você consegue levar para dentro da empresa que você trabalha, beleza? Então não se limitem a isso. Vamos lá, uma breve apresentação minha. Quem aqui me conhece? Levanta a mão, por favor. Uns 5%, estou bem conhecido, hein? Pessoal, vamos lá. Teve um dia que eu vi uma palestra de um cara chamado Mackenzie, não sei se vocês conhecem, enfim, e ele disse que ele não gosta de ser uma pessoa conhecida. E eu falei, como assim você não gosta de ser uma pessoa conhecida? Eu fiquei pensando, né? E ele usou a seguinte frase que eu gravei na minha cabeça pro resto da minha vida, que é o seguinte: eu não quero ser uma pessoa conhecida, eu quero ser uma pessoa interessante de se conhecer. Isso ficou gravado para mim, porque muita gente sobe no palco, palestrante, tudo mais, coisa linda, coloca o nome palestra na frente, só que não sabe o conteúdo que traz aqui em cima, certo? Então, se denominar palestrante hoje é algo que tem um peso por trás disso. E a gente tem que entender que tipo de conteúdo que está aqui. Aqui eu estou falando para empresários, eu estou falando para trabalhadores no regime CLT e eu estou falando para principalmente estudantes. Estudantes que estão aqui para adquirir esse conhecimento financeiro que eu vim trazer hoje. Lembrando, a gente está na semana da inteligência artificial, porém você também tem que usar a inteligência financeira.
Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Almeida, eu sou consultor financeiro e empresarial, tenho apenas 23 anos, por mais que a barba não deixe aparecer. Eu sou administrador do CRA Paraná, o Conselho Regional de Administração. Eu tenho certificação pela CPA 10, né, que é a NUBIMA, que é uma certificação para você poder trabalhar em instituição financeira, bancária. Sempre quis ser bancário, mas a consultoria não deixou. Tenho MBA em administração, tenho bacharel em administração, fui formado aqui. Há 3 anos atrás eu estava aqui em cima apresentando o meu TCC, cujo eu tirei 10, cara. Eu fiquei muito feliz por isso. Eu sempre trabalhei para eu poder apresentar aqui. Enquanto eu estava mostrando essa palestra, eu falei assim, cara, o que eu mais odiava quando eu ia assistir uma palestra? E eu posso falar para vocês? O palestrante. Sabe por quê? Pois é. Mas vamos lá. Eu tinha uma raiva de quando eu ia assistir uma palestra, aquele cara, ele só trazia teoria. Sabe teoria? Mostra aqui, não sei o que, notícia que aconteceu e tudo mais, mas ele só fica, fala. Eu tenho certeza que pelo menos 90% dos estudantes que estão aqui pela hora aula, certo? Porque eu já estive aí e eu sei como que é. Porém, tanto, eu quis trazer uma noite diferente para vocês. Uma noite que não vai ser apenas por hora aula, mas sim por conhecimento. Até porque o conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês não é teórico, tá? São práticas do meu dia a dia que eu vou apresentar para vocês de maneira eficiente e prática realmente. Porque teoria, tudo bem, é coisa linda, bonita, mas a prática é o que resolve a conta da nossa DRE. Para quem não sabe DRE, eu vou mostrar mais a fundo depois. Vamos lá, pessoal. Quem aqui sabe me dizer qual que é a diferença de gestão financeira para inteligência financeira? Alguém? Se arrisca? Não? Eu não sei por que o palestrante faz essa pergunta, porque ninguém vai responder, cara. Ele sempre pergunta assim, alguém aqui quer? Ninguém responde, mas vamos lá. Gestão financeira, quem está com o caderno anota, hein? Gestão financeira é o operacional, ou seja, alguém que trabalha com finanças, contas a pagar, receber, faz DRE, fluxo de caixa, aqui, beleza? A gestão financeira é quando você faz o operacional da própria gestão. Ou seja, você lança lá o contas a receber, você lança o contas a pagar, você lança a nota fiscal de entrada, você faz a nota de saída e assim por diante. Essa é a gestão financeira. Mas qual a diferença para a inteligência financeira? É o que você faz com os números que você está alimentando, certo? Porque de nada adianta um sistema bem alimentado se não se traz uma análise disso, se não se tem indicadores por trás desses números, ok? A gente alimenta o sistema para trazer dados. E esses dados a gente transforma em informação para analisar os indicadores da empresa. Beleza? Por que a gestão financeira é tão importante para dentro de uma empresa? Eu vou trazer aqui para vocês em tópicos, tá? Por quê? Se você não sabe o caminho para onde você está indo, frase clichê, você não sabe onde vai chegar, certo? Então, por que a gestão financeira é tão importante? Ela é um caminho. Que caminho é esse? Quando a gente está fazendo gestão financeira na nossa empresa, a gente sabe como que as coisas estão acontecendo. Como eu disse, eu vou passar para vocês o que é uma DRE, um fluxo de caixa, por mais que você tenha estudante de administração, contabilidade, que tem advogado também, né, futuros advogados. Porém, tanto, pouca gente sabe montar uma DRE. Só que esse não é o meu objetivo aqui hoje, tá? Até porque demanda é muito tempo, mas enfim. Então, por que a gestão financeira é tão importante? Porque ela dá caminhos. E quando você tem um caminho, você sabe para onde você está indo e aonde vai chegar e em que tempo vai chegar. Sabe por quê? Porque no mundo empresarial, qualquer caminho, ele custa mais muito caro mesmo. É uma decisão errada que, falando ali a grosso modo, falha a sua empresa. Ok? Para quem quer ter empresa futuramente ou quem tem atualmente. Então, pessoal, gestão financeira é algo necessário. O empresário hoje, ele pensa muito na venda. Eu vou trazer aqui para vocês uma prática que eu fiz uma simulação para vocês entenderem como que a venda está vinculada à gestão financeira, certo? Porém, portanto, a gente tem que entender que esse caminho ele tem que ser feito. E quando o empresário ele pensa só em vendas, ele não está entendendo qual que é o jogo empresarial certo. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá, passando aqui rápido. O que a gestão financeira entrega? Planejamento financeiro, que é onde você define onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Então, planejamento. Orçamento empresarial, onde você prevê receitas, custos e despesas de determinada área da sua empresa ou do montante geral, tá? A gente tem também precificação estratégica, onde é uma das maiores dores do empresário hoje é saber por quanto vender o seu próprio produto ou seu serviço, tá? Mas a precificação a gente começa a entender por quanto vender e como que a gente vai ter quanto que a gente vai ter de resultado dentro da venda daquele produto, beleza?
Análise de custo, essa análise de custo é essencial porque eu não sei se vocês já tiveram algum consultor na empresa que vocês trabalham ou na empresa que vocês são donos, que o consultor chegou e falou, não, tem que cortar custo e despesa. Só que será que é válido cortar custo e despesa abaixando a qualidade do meu produto? Será que realmente é essa linha que eu tenho que mexer lá da minha DRE? Não necessariamente. Lógico que a gente tem que fazer uma análise mais a fundo, só que abaixar custo às vezes requer qualidade, beleza? Análise de endividamento, isso aqui é maravilhoso. Que empresário que não está endividado nesse Brasil hoje, né? Eu tinha uma visão um pouco diferente antes de eu virar consultor. Eu achava que todo empresário tinha muito dinheiro. Todo empresário tinha muito dinheiro. E eu comecei a viver essa vida. Sempre trabalhei como CLT, saí de uma empresa grande, forte aqui em Managuari. Porém, entretanto, eu tinha essa visão. Por quê? Eu via esse mundo, cujo era muita fartura, era muito dinheiro envolvido, e eu não entendia o que os pequenos empresários faziam, que é grande parte dos empresários hoje no Brasil. É formado por pequenos. E aí que eu comecei a entender, quando eu peguei o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º cliente, eu comecei a entender que não é todo empresário que tem dinheiro, gente. Na verdade, são poucos, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê também. Indicadores financeiros, então, transforma números, ele traz qual o caminho que você vai e o que está acontecendo nesse caminho. Até porque você pode ter tomado a decisão correta, mas no futuro, por fatores externos, por exemplo, econômicos, às vezes você tem que voltar daquele caminho. Você tem que tomar uma outra decisão. Gestão de ativos e passivos, balanço patrimonial, maravilhoso, ninguém faz dentro das empresas, mas é muito necessário para a gente entender qual que é a rentabilidade e como que está a sustentabilidade daquela empresa. Será que os ativos estão legal? Como que está o giro do ativo daquela empresa? Para quem não sabe, o giro do ativo é um indicador financeiro que fala aquela quantidade de ativos que a gente tem. Ativos são veículos, imóveis, são maquinários e assim por diante, está rentabilizando dentro da nossa empresa. Não vou entrar nesse viés porque ele é muito mais complicado, mas para vocês entenderem o caminho que a gente está indo. Uma pergunta que eu sempre faço para todo empresário que eu vou fazer a minha consultoria, que é onde eu até vendo ela, que é, quanto que a sua empresa teve de lucro no último ano? Ou no último trimestre, no último mês e assim por diante. E pasmem, tá? A cada 10, 9 me respondem que não sabe e 1 me responde com incerteza. Que é aí que entra a venda do meu produto, a venda do meu serviço. Uma empresa que não dá lucro, ela não te faz empresário, sinto muito. Ela te faz um empregado. Por quê? Se o objetivo de uma empresa é juntar um grupo de pessoas para gerar lucro, por que eu estou sendo empresário se eu não estou gerando lucro? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não compensa eu pegar todo aquele dinheiro, aquele capital que eu coloquei dentro de uma empresa e eu colocar lá na taxa Selic, que hoje está 15%, eu acho, aí você desconta imposto de renda e assim por diante, será que compensa todo o risco? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai calcular o valor de uma empresa, que é chamado de valuation, a gente tem que colocar o prêmio risco país, ou o prêmio de risco. O que isso significa? Que se eu colocar um dinheiro no banco hoje, aquela empresa ela tem que me rentabilizar X% a mais do que o banco me rentabiliza. Será que todo mundo faz essa conta? Ai meu Deus, já pulei o slide aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar. Agora fica difícil fazer a pergunta, vocês já viram no próximo slide, né? Mas vamos lá. Enfim, voltando aqui. A segunda pergunta que eu mais faço para vocês é a seguinte. Quem é que sabe qual que é a maior dor do empresário hoje? Não vai pegar o próximo slide ali. Alguém aqui arrisca falar alguma coisa? Pode falar, meu. Perder dinheiro. Perder dinheiro, tá. Um ponto. Alguém arrisca mais alguma coisa? Gente, eu quero que essa palestra seja interativa, tá? Eu quero que vocês colaborem comigo. Vamos lá. Alguém aqui arrisca? Chuta uma palavra aí. Qual que é a maior dor que o empresário tem hoje dentro da empresa? Oi? Fechar a empresa. Não ter retorno. Fluxo de caixa, não ter retorno. Funcionário que não fica. Ó, chegou num ponto. Tá quase lá. Mão de obra. Mão de obra. Tá quase lá. Quase. É uma palavra que começa com P. Não, quase. Opa, alguém falou. Pessoas. A grande maioria, que não é a grande maioria que está aqui hoje, pelo visto, né? Responde pessoas. Hoje, sempre que eu pergunto para um empresário qual que é a maior dor que ele tem hoje dentro da empresa dele, ele fala, Léo, é gestão de pessoas. Mas, e se eu te falar que pessoas pode não ser a dor, mas sim a causa de uma dor? E eu vou explicar para vocês o porquê.
Se a gente contrata um funcionário ruim, mal, que a gente não pode romantizar isso, porque é realmente ruim para dentro de uma empresa, será que isso vai trazer retorno para dentro dela? Será que a gente contratar alguém que seja ruim é bom para dentro de uma empresa? Não. A resposta é não. Mas calma. Existe uma solução que chama-se números. Como assim, Léo? Quando a gente olha para os números, a gente sabe se aquele colaborador está trazendo lucratividade para dentro da empresa, se aquele colaborador está acompanhando a rentabilidade dentro de uma empresa, se aquele colaborador está de acordo com a cultura organizacional daquela empresa, que é uma coisa que é muito difícil de ter organizado dentro dela, que é a cultura, porque a gente sabe que faz muitos empresários saírem, certo? Então, quando a gente olha para os números, a gente consegue entender se a nossa equipe está boa. Quer ver? Faz um teste depois. Não sei se vocês têm acesso à DRE da empresa de vocês, enfim, mas você quer saber se a equipe de vocês é boa, ou se a equipe que você trabalha é boa? Olha para a última linha da sua DRE. Se lá tiver muito baixo ou prejuízo, significa que você está fazendo um mau trabalho e que sua equipe está fazendo um mau trabalho junto com você. Agora, se você tiver um lucro, aí significa que você tem uma boa equipe. Ué, mas como assim? Então significa que se eu não tiver lucro na minha empresa, eu não estou fazendo um bom trabalho? Essa é a dura verdade do empreendedorismo. Beleza? Você contrata mal, demite tarde demais e gasta demais porque não olha para os números da sua empresa. Custo com má contratação, custo com turnover. Turnover é a rotatividade que o funcionário tem dentro da sua empresa, tá? Então, está sempre entrando, saindo, funcionários novos. Custo com a equipe desmotivada, isso aqui é uma benção, né? A gente tem aquele vendedor que é a laranja podre do time, que acaba com todo mundo, que está sempre trazendo ali mais vendas, aí o cara acorda desmotivado num dia porque brigou com a família lá, chega e acaba com toda a motivação do time. A sensação de estar sempre gastando muito com folha. Aí eu te pergunto, um empresário, ele fatura 1 milhão por ano e ele tem 1 milhão de folha, ele está preocupado em gastar muito com folha de pagamento? Depende. Depende da última linha que ele tem, o lucro. Será que, para quem fatura 1 bi ano, pagar 1 milhão ali mês de folha de pagamento, 12 milhões no ano, será que é muito? Cara, depende. Depende do tanto que esse colaborador está trazendo para sua empresa, cara. Essa é a resposta, sabe? Então, hoje, o que eu mais vejo? Empresário reclamando de mão de obra desqualificada e mão de obra desqualificada reclamando de empresário. Entende? Então a gente tem que parar para prestar muita atenção. Por quê? Já pararam para pensar, quem aqui trabalha em uma empresa, enfim, o que você traz de rentabilidade para dentro de uma empresa, de lucratividade? Já imaginou se o seu patrão, vamos falar assim, se ele faz uma conta de quanto que você trouxe de lucro para dentro de uma empresa, se você ficaria lá dentro? Existe gente que sim, existe gente que não. Hoje mesmo, eu tive uma conversa com uma empresa aqui em Mandaguari que eu faço consultoria, que eu coloquei processos dentro da empresa e o funcionário chegou em mim e falou assim, se o meu patrão não faz, por que eu vou fazer? Então, assim, a culpa é só do funcionário? Não. Tem muito empresário que é cabeça dura por aí também. Posso falar isso com propriedade, porque a gente vive esse mundo da consultoria e sabe o que eu estou falando. Bom, vamos lá. Isso aqui, eu não sei se vai dar para enxergar de longe aí, tá, pessoal? Mas, basicamente, eu quis trazer para vocês o quanto que custa demitir um funcionário. Esses dias eu vi um vídeo chamado, depois quem quiser pesquisar, um empresário, um patrão versus 30 demitidos. É maravilhoso, é maravilhoso. Só que assim, é um povo com uma mentalidade muito escassa, tá? Mas quem trabalha no CLT vai ficar puto vendo aquele negócio lá. Mas vamos lá. Eu não vou entrar em viés de conta, depois se tiver contador que quiser me corrigir, porque é os contadores que fazem as contas para mim quando é acerto de pessoal. Mas vamos lá, um salário base de R$ 2.200, com 33 meses de admissão aqui, em um acerto final, descontando INSS, enfim, FGTS, FES, ele pagaria no final R$ 13.650, arredondando. Ou seja, um custo de 6 vezes o valor do salário dele. Então, será que empresário quer ficar demitindo gente? Garanto para vocês que não. É caro, hein? É caro. Salário pago. Eu nem levei em consideração os encargos aqui, tá? 72.600, demissão 13.600, arredondando, um total de 86. A pergunta que eu faço, quanto que esse funcionário trouxe de rentabilidade para dentro da empresa? Já pararam para pensar nisso, quem é empresário que está aqui dentro? Ou vocês já pararam para pensar nisso, quanto que vocês custam para dentro de uma empresa? Quando a gente olha isso aqui, a gente pensa, cara, como que eu vou trazer lucratividade para dentro da empresa? Ouvi de um empresário esses dias que é o seguinte, e eu tenho isso com o meu pessoal do passado, tá?
Eu sempre queria aumento, eu sempre achei que eu era melhor do que todo mundo da empresa que eu trabalhava. Então, eu sempre estava querendo aumento ali e não era aumento, não, era aumento de 2.000, 1.000 e pouco, ali em cima do salário que eu já ganhava. E eu achava que era o mínimo, só que eu não sabia que eu custava 4, 5, 6 vezes mais ao mês. Lógico que, se a gente for fazer a conta certinho, não chega nisso, né, ao mês, mas tem todos os encargos. Então, pessoal, a conta que a gente faz é a seguinte: será que eu estou rentabilizando? Será que eu estou trazendo lucratividade para dentro da minha empresa? É simples, olha a última linha do seu DRE, beleza? Então, esse é o custo de demitir um funcionário dentro da sua empresa. Então, o empresário não quer demitir funcionário, o empresário quer capacitar. Se você tiver uma empresa que o empresário não quer te capacitar, você está no lugar errado, tá? Vamos lá. Mas lembre-se, pessoal, vocês também precisam vender, certo? Eu separei essa palestra em algumas conexões de temas dentro da empresa. Por quê? Eu sei que uma dor do empresário é pessoas. E eu sei que uma dor do empresário é vendas. Só que o empresário não assume que a dor dele é financeira. Então eu falei assim, eu vou trazer os dois temas relacionados a isso, certo? E o financeiro, ele vai responder para você se o que você está fazendo em vendas vale a pena ou não. Eu adoro essa frase. Eu adoro essa frase porque ela fala muita realidade do empresário hoje. O financeiro, ele te responde se vale a pena o que você está fazendo. Será que vale a pena mesmo? Será que vender mais significa lucrar mais? Que é a pergunta que eu te faço. Alguém que acha que vender mais significa lucrar mais? Não. Show, beleza. Estamos conectados. Ai, ficou ruim de se ver, né? Bom, vamos lá, eu vou tentar resumir aqui. Isso aqui é uma mini DRE, nem é uma estrutura original, tá, pessoal? Vamos lá. Mas é um mini cenário que eu quis mostrar para vocês aqui. Lógico que é uma simulação, né? Mas eu vou passar aqui para vocês rápido. Ó, o faturamento de uma empresa, 100 mil reais, 110, 120, 105, e assim, consequentemente, uma média de 100 mil reais de faturamento no mês. Ela tem um CMV, que não dá para enxergar direito, de 60%. O que é o CMV? Custo da mercadoria vendida. Ou seja, vamos supor que a gente vai lá no Paraguai e compra 60 mil reais de microfone, certo? Só que eu decido vender, eu vou decidir vender aqueles microfones que vai me fazer 100 mil reais. Então significa que o meu CMV é de 60%. Ou seja, para eu faturar 100, eu preciso gastar 60 em mercadoria. Isso falando de um varejo, né? Impostos, 9%, não dá para enxergar aqui muito bem, mas 9%, então 9 mil reais, assim consequentemente, mês a mês. Não tem desconto, não tem comissão. O cara faz, o cara faz o trabalho sozinho dentro da empresa, eu empresário. Ele tem uma despesa fixa de 20 mil mês e um prolabore de 10 mil. Quem não sabe o que é prolabore, é o salário que o empresário tem dentro da empresa por fazer parte da operação. Ele tem uma linha aqui de margem de lucro de R$1.000, R$4.100, R$7.200 e um montante total de R$ 39.900 de lucro no final. Só que ele faturou R$1.290.000. Você vai falar assim, nossa, Léo, mas pô, só 3,09 de margem de lucro? Pasmem, é a realidade de muita empresa por aí, gente. De verdade mesmo, tá? Só que agora eu vou trazer para vocês um segundo cenário. Sabe por quê? O empresário, ele falou assim, se em 2024 eu faturei numa média de 100 mil, agora eu quero dobrar. Eu não quero saber, eu vou dobrar porque eu quero ficar mais tranquilo, eu quero sair um pouco da minha operação, mas eu quero que isso me rentabilize, certo? Então ele veio e ele dobrou. Só que a gente sabe que dobrar o faturamento de uma empresa de um ano para o outro não é fácil. Não é fácil. A não ser que você tenha uma jogada muito boa, tenha se planejado muito bem, ou às vezes um contrato que aparece do nada, Jesus jogou na terra assim, você foi lá e pegou esse contrato, e isso te fez faturar o dobro. Caso contrário, você tem que ter uma estratégia por trás. E a estratégia desse empresário, no meu ponto de vista, não foi muito correta. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Vamos lá. Esse empresário, ele dobrou o faturamento. Saiu de 100 mil para 200, de 110 para 220, de 120 para 240 e assim consequentemente. Porém, entretanto, ele manteve os 60% de CMV. Então ele continuou vendendo microfone lá, só que, lembre-se, ele faturava 100 e ele gastava 60% de mercadoria, 60 mil reais. Agora, se ele está vendendo 200, ele gasta 120, certo? Impostos, descontos, comissão, despesa fixa se manteve de 20 mil, prolabore de 10 mil e uma margem de lucro aqui em alguns meses negativo e alguns meses positivo. Alguém sabe onde está o erro desse segundo cenário aqui? Alguém arrisca dizer? É meio difícil de enxergar daí, né? Mas vamos lá. Ele, sabendo que não seria fácil dobrar o faturamento de um ano para o outro,
Ele falou assim, eu vou contratar vendedor. Só que eu não vou pagar salário fixo não, eu vou pagar comissão sobre o total de venda. Então, o mercado está pagando mais ou menos 10% no meu segmento, eu vou pagar 10% de comissão. Só que ele falou assim, eu acho que ainda não é o suficiente. Eu vou deixar também esses vendedores dar 5% de desconto. Pô, porque o cliente ele gosta de desconto, principalmente o brasileiro, né? Ele adora ver uma plaquinha de promoção que ele está comprando, ele nem precisa. Então, o que ele fez? Ele começou a dar desconto e ele começou a pagar a comissão. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Será que valeu a pena dobrar o faturamento? Será que valeu o esforço que ele fez para dobrar esse faturamento? Vou dizer para vocês, primeiro cenário, não tinha desconto. Aqui ele começou a dar desconto, 5% sobre 200 mil, 100 mil reais, 10 mil reais, desculpa. Comissão, 10%, 10% sobre 200 mil, 20 mil reais. Só que aqui, pessoal, o que acontece? Ele teve uma margem de lucro negativa, ou seja, R$ 1.833 negativo. Aí aqui sobrou, é maravilhoso isso aqui, aqui sobrou R$ 3.300 sobre 2.580.000 reais. Aí eu te pergunto, margem aqui, ó, 0,13. Valeu a pena o cara dobrar o faturamento? Valeu a pena o esforço que ele fez? Ah, Léo, mas você está levando um cenário muito pessimista. Tô sim. Isso aqui é a realidade de muito empresário por aí. Muito. O cara não para fazer cálculo, cara. Cálculo de quanto que vai custar trazer comissão, trazer desconto para dentro da empresa. Vender demais não significa lucrar mais. Você tem que ter isso na cabeça de vocês. Até mesmo para vocês olharem para a empresa. Na hora que você chegar lá, o patrão de vocês já falando assim, não, mas eu preciso vender, eu preciso vender. Deixa eu dar uma olhada na sua precificação, deixa eu dar uma olhada na sua DRE, vamos ver quanto que você tem de lucro, quanto que custa aumentar o faturamento. Já pararam para pensar nisso? Porém, entretanto, tem mais um erro aqui. Alguém sabe me dizer qual que é? Tem uma coisa que aumentou aqui na DRE. Foi não. O pior é que eu pensei em aumentar o Prolabore, porque o empresário tem um ego. Ele adora, se o meu faturamento dobrou, eu vou aumentar o meu Prolabore, vou dobrar também, isso aí é maravilhoso. Só que eu não aumentei aqui por própria justificativa minha mesmo, tá? Mas vamos lá, tem um negócio aqui que ele está apontando para nós, que é o imposto. O imposto. Essa empresa, eu fiz a simulação no Simples Nacional, para quem não sabe, no Brasil a gente tem 4 regimes, tá? É o regime Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrário, que é pouco falado aqui, beleza? Então, aqui eu fiz o Simples Nacional. Alguém conhece sobre regimes aqui? Os contadores aí, administradores? Conhece? Não? Eu preciso estudar aí, pessoal. Vamos lá. Simples Nacional. O que acontece? Eu trouxe uma simulação para vocês aqui que aumentou a alíquota de imposto dele de 9% para 10,9%. Por que isso? É aí que eu mostro para vocês. Existe uma lei que não dá para enxergar, mas é a Lei 123 de 2014, dezembro de 2006, que é sobre o Simples Nacional das Micro e Pequenas Empresas, tá? O que acontece? Essa lei ela tem uma faixa, ela tem 5 faixas dentro da sua lei, que é o primeiro anexo, que é o anexo de comércio, o segundo anexo, que é o de indústria, o terceiro, o quarto e o quinto, que é de serviços, tá? Por exemplo, a minha consultoria, ela tá no 5º anexo, que é a maior carga tributária que tem. Eu não me recordo se contador também tá, eu acho que é, contador advogado eu acho que também tá. Tem profissional da saúde e assim por diante, tá? Mas por que eu trouxe isso aqui para vocês? Eu trouxe um exemplo de um cálculo desse imposto. Porque o empresário não para pensar que o imposto dele ia aumentar 1,9% pelo fato de ele ter aumentado o faturamento. Ele não colocou isso na precificação dele para conseguir cobrir. Então, esses são os 3 motivos por ele ter dado prejuízo. Ou seja, a alíquota de imposto dele aumentou, ele deu desconto cujo ele não dava, e ele começou a dar comissão cujo ele não tinha. Ou seja, mas eu dobrei meu faturamento, eu saí de 100 para 200, ou seja, 100% a mais. Certo? Só que é o seguinte, ele não pensou que 5% é sobre 200 mil, que 10% é sobre 200 mil, e que essa alíquota de imposto ia acompanhar esse crescimento, que a gente chama de custo e despesa variável. Certo? Aqui é uma simulação de um cálculo só para vocês entenderem. Dentro do Simples tem a RPT12, a gente chama que é a receita bruta dos últimos 12 meses. Ou seja, a gente coloca aqui quanto que a empresa faturou contabilmente, a gente sabe que os empresários faturam 100%, mas a gente não precisa contar para ninguém. Então a gente tem a receita bruta dos últimos 12 meses aqui, a gente tem a competência do mês que a gente está apurando o imposto, aí tem a RPT12, que é a soma desses meses aqui, a gente tem a alíquota nominal, que vai estar lá na lei, a gente tem a parcela deduzir, que também está lá, que é uma parcela que reduz a base do imposto,
e a gente tem a alíquota efetiva. Aqui deu, não dá para enxergar, mas deu 9%, tá? Que foi a simulação que eu fiz lá atrás, deu 8,95%. E aqui é a segunda simulação, aqui lembrando, tá, pessoal, está no anexo 1, faixa 4, que existem faixas dentro dessa lei. Depois vocês dão uma olhada lá, abre que é lei 123 de 2006, vocês dão uma olhada lá como que é essa tributação. Aqui é a simulação do anexo 1, na faixa 5, que é quando ele pulou de 100 mil para 200 mil de faturamento. Então aqui, ó, 200 mil, 220, 240, assim consequentemente, ele teve uma RPT12, que é a receita bruta dos últimos 12 meses, de 2.580.000, e aqui ele trouxe uma alíquota efetiva de 10,9, enfim. O que isso acontece? Pouco empresário para fazer esse cálculo, porque esse imposto ele faz parte da precificação daquele produto. E quando ele não atinge, ele não coloca isso na precificação, ele erra no preço, certo? Vamos lá. Beleza, Léo, eu já entendi que vender demais não significa lucrar mais, está maravilhoso isso aqui, mas a pergunta que não quer calar, por quanto eu devo vender? Todo mundo pergunta isso para mim. Uma das coisas que eu mais pego dentro da consultoria é o cara que fala assim, Léo, por quanto que eu vendo meu serviço, cara? Por quanto que eu vendo meu produto? Eu não sei se eu estou tendo lucro, eu não sei se estou cobrindo despesa e assim por diante. E, como eu falei, eu quero mostrar para vocês na prática como isso funciona, certo? E aqui entra, olha que foto bonita minha, bonito, né? E aqui entra a famosa precificação, certo? Precificação estratégica. O que é a precificação? Você saber formar o custo, o preço de venda do seu produto, beleza? Mas antes, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Todo mundo levanta e faz massagem ao companheiro do lado. Não, tô brincando, eu tenho uma raiva de palestrante assim, cara do céu, a gente tá de boa aqui, ó, só quase dormindo. Aí o cara fala assim, levanta e vou fazer uma massagem no ombro do companheiro para acordar. Fala, meu irmão, de verdade, eu só queria uma horinha a aula aqui para eu passar lá depois no TCC e assim por diante. Então, vamos lá. Quem conhece essa famosinha aqui? HP12C, o terror dos acadêmicos da Fafimã. Meu Deus, eu odiava quando eu esqueci o nome da professora de matemática financeira. Ou quando a Marilda falava assim, gente, vamos pegar a calculadora HP. Eu falei assim, eu não tenho nem dinheiro para comprar essa calculadora. E ela é cara, ela é de 300 a 400 reais. Vamos lá, vamos vender essa calculadora HP12C que eu trouxe como exemplo, porque eu sabia do público que estava aqui comigo. Preço de venda, 300 reais, não está fora, hein? Se vocês acharem por 300, pode comprar, na verdade. CMV, custo da mercadoria. Vocês lembram o que é o CMV? O quanto custa para eu vender aquilo, certo? 100 reais. Então, fomos lá, somos todos sócios aqui de uma empresa, no Simples, e fomos lá no Paraguai e compramos várias calculadoras. E a gente falou assim, agora a gente vai vender. Comprei por 100, depois que já passou a fronteira, tudo certinho, pagamos um tanto pro guarda lá, e falou assim, só que agora eu decidi vender por 300 conto, certo? Qual a margem? Pergunta que eu faço. 30 segundos para fazer uma conta matemática aí. Eu acho maravilhoso que as pessoas sabem a resposta, mas ninguém arrisca falar. Entendeu? Vamos lá. Eu acho que todo mundo concorda comigo que é 200%, né? Não é possível. Quem concorda comigo? Levanta a mão, por favor. Tem uns bichos perdidos aqui. Quem não concordou é que está com medo de responder e eu falar, ó, vem cá na frente. Vamos lá, pessoal. Margem maior que 100% não existe, gente. Não existe margem maior que 100%. Gravem isso na cabeça de vocês, contadores, administradores, advogados. Gravem isso, porque isso aqui é um puta do erro que as pessoas têm, tá? E eu vou te explicar o porquê. Conta matemática rápida aqui, ó. Eu adoro isso aqui, eu adoro fazer conta. Preço de venda, 300 reais. Quanto que me custou para eu vender esse 300? 100 conto, certo? Preço de venda menos 300 reais menos os 100 conto, quanto dá? 200 não, certo? Quando eu vou achar a minha margem, eu pego o meu lucro de 200 e eu divido pelo preço de venda. Ou seja, não tem como passar de 100%. Não tem. Se você pagar 1 centavo em algo, sei lá, num celular, pagar 1 centavo, e você vender por 1 bilhão de reais, a margem vai ser 99, 99, 99, 99, 99 e assim consequentemente pro resto da vida, certo? O que as pessoas confundem muito nessa parte de precificação que é a margem de lucro? É o markup. O que é esse markup? Trouxe aqui um cálculo rápido para vocês também, não vou entrar no viés da conta, mas basicamente, a gente joga uma alíquota de despesa variável, a gente pega uma alíquota de despesa fixa e uma margem de lucro desejada. De onde que a gente arranca isso? Numa análise de TRE, tá? Então a conta, o cálculo matemático do markup multiplicador, que existe dois, o divisor multiplicador,
é 100 dividido por 100 menos a despesa variável mais a despesa fixa mais a margem de lucro desejada. Nesse caso aqui, 100 menos 15 menos 10 menos 20 fica 55. 100 dividido por 55 dá 1,82, que dá, multiplicado por 100, 182%. E é aqui que muita gente erra, tá? O markup, ele pega o custo e multiplica por um fator que faz você chegar no seu preço de venda. Por isso que o empresário, quando você for perguntar assim para o empresário, qual que é a sua margem de lucro naquele produto? O cara enche o peito lá em cima e fala 250%. Fala, meu amigo, eu já sei que está errado na hora, na hora. Esse dia eu fui pegar um empresário que falou para mim que tinha 150% de margem, eu peguei 5% negativo. Eu falei, ué, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. Está vendendo abaixo do custo, está pagando para vender ainda. Vamos lá, então esse aqui é um markup, tá? Então é quando você pega a sua base de custo, que aqui é os R$100, e você multiplica por um fator para você saber o preço de venda. Ou seja, muito empresário utiliza, eu particularmente não gosto, eu trabalho pela margem de lucro líquida ali mesmo, só que muito empresário parte da margem de lucro e começa a trabalhar o markup, porque depois da margem de lucro você consegue chegar no markup, tá? Para quem não entendeu, depois dá uma pesquisadinha a mais, me manda um chat lá. Fechou? 5 pilares da precificação, rápido aqui para vocês entenderem, tá? CMV, custo da mercadoria vendida. Tá claro para vocês o que é o custo da mercadoria vendida? Certo? Entendemos? Beleza. Custos e despesas fixas. Ah, mas espera aí, eu já escutei consultor falando para mim assim, não, mas eu não posso colocar minha despesa fixa dentro da minha precificação, porque daí fica um preço invendível. Aí eu te pergunto, compensa vender alguma coisa que não vai te dar lucro? Vamos lá, compensa vender alguma coisa que não vai fazer você conseguir pagar a despesa, o seu aluguel, sua água, sua luz, seu funcionário do administrativo, do comercial e assim por diante? Lembra? Vender demais será que significa lucrar mais? Acredito que a gente entendeu que não, certo? Impostos, maravilhoso, a gente está aqui no Brasilzão bom de fazer cálculo de imposto, né, líquido efetivo e tudo mais. Cara, particularmente eu sou um cara que eu não sou muito fã de contabilidade, tá? Só que eu tive que aprender a fazer. Quando eu me formei em administração, eu já pensei em fazer contabilidade. Porém, entretanto, eu fiquei pensando assim, por que eu preciso? Eu preciso saber para calcular imposto. Só que eu tenho um contador, que pode me calcular o imposto. Só que daí eu peguei um contador e eu aprendi a calcular o imposto a partir do contador. Então, o que acontece? Dentro da nossa precificação, a gente tem que calcular o imposto. E é o imposto efetivo, tá, pessoal? Porque, mas eu acho que é tantos por cento. Coloque isso na cabeça de vocês. O empresário não pode trabalhar com a sua ideia baseada em achismo. Tem que trabalhar com dados e informações. Beleza? Margem de lucro desejado, isso aqui é maravilhoso. O empresário quer ter margem de 150%. Será que é possível? Acredito que a gente já viu que não, certo? Preço e valor de mercado. Por que eu coloquei valor bem destacado aqui em laranja, tá, pessoal? O que acontece? Uma das dúvidas que eu mais pego na consultoria é empresas de prestação de serviço. Por quê? Por quanto que eu vendo o meu serviço? Se eu for calcular o meu custo hora, que a gente chama, né, quando a gente vai precificar serviço, a gente trabalha com custo hora, que é a unidade de medida disso. Então a gente chega num fator, e esse fator é o que a gente fala assim, olha, eu vou vender minha hora por tanto, certo? Que a gente faz um cálculo por trás, entre despesas, entre lucro desejado e assim por diante. Porém, entretanto, eu trouxe uma simulação para vocês aqui, de como não é só preço, mas também tem um valor por trás. Alguém sabe qual é a diferença de preço e valor? Essa é a resposta, certinho. Vamos lá, pessoal. Alguém aqui sabe qual é a diferença de preço e valor? Acorda. Eu vou fazer a mensagem, estou falando. Vamos lá. Preço é aquilo que você paga. Valor é aquilo que você enxerga. Por quê? Vamos lá. Se eu falar para você que a minha consultoria custa R$100 mil, vocês comprariam? Nossa. Caralho, respondeu sincero. Meu Deus do céu. Nossa. Aí eu te pergunto. Me desestabilizou. Vou parar por aqui, deixa aqui. Nossa. Vamos lá. Só que, e se eu falar para você que se você pagar R$100 mil para mim, eu posso te trazer 200 mil de lucro? Será que vale a pena agora? Vale não? Pagar 100 e lucrar 200? Não vale? Está fazendo matemática errada. Vamos lá. Aprovado pela federal, Oi? Só aprovado pela federal, você pode ligar para mim mais tarde. Como é que é? Se for aprovado pela federal, se você tem um problema com a justiça, você pode ligar para mim mais tarde. Um bom investimento. Ah, entendi. Fechou.
Então, será que compensa? Depende do valor que você agrega no produto que você vende, entende? Então, tem todo um storytelling por trás daquilo. E eu vou explicar para vocês. Aqui é um exemplo de um cálculo da empresa de ar-condicionado do João, tá? Despesas e custos fixos, R$10.000 por mês. Ele faz aqui a limpeza de ar-condicionado de 12.000 BTUs, tá? Tempo de execução, 2 horas. Ele tem um CMV nesse serviço, ou seja, ele utiliza insumos que tem um custo total para ele de R$100, e um imposto de 10% pela líquida efetiva e um lucro desejado de 20%. Como que a gente calcula o custo por hora? A gente pega as despesas dele e divide pela quantidade de horas que ele tem disponível dentro da sua hora de trabalho. O que acontece? Alguém sabe me dizer qual que é a carga tributária de um funcionário? Tributária não, desculpa. Qual que é a quantidade de horas que vocês trabalham por mês via contrato? Alguém sabe me dizer o número? Alguém? Perfeito, isso mesmo. 220 horas por mês. Só que tem uma coisa que eu faço o cálculo para mostrar para o empresário que a gente não pode tomar a base como 220 horas. Por quê? Se a gente pegar lá que um funcionário ele trabalha 8,48, que vai dar, quando vocês for calcular horas, você pega um minuto e multiplica por 24, tá? Por exemplo, vocês trabalham 8,48 horas por dia para bater as 44 semanais. Então vocês pegam esses 48 minutos e multiplicam por 24, vocês vão chegar em 8,8, tá? O que acontece? Quando a gente pega 8,8, que é o quanto que aquele funcionário trabalha no dia, multiplica pelos 5 dias da semana, que vai dar 44, e multiplica por 4 semanas, vocês vão chegar em 176. Aí você fala assim, olha, mas peraí, eu assino um contrato de 220 horas, mas para fins de custo eu tenho que pegar a sua hora efetiva, entende? Senão o custo da minha hora sai mais barato na hora que eu for vender, entendeu? Então a gente tem que trabalhar essa base. Então a gente tem que trazer o líquido. E tem coisas que eu faço também que eu até tiro a produtividade do funcionário. Então, por exemplo, eu tiro aqui mais 20% de 176, tá? Por quê? A gente às vezes tem funcionário que fica conversando demais, vai no banheiro, às vezes até fuma, né? Então, enfim, então a gente tira esses 20% de produtividade às vezes. Beleza? Tem como fazer um cálculo real, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode passar. Então, o custo que esse funcionário, que esse empresário teve aqui foi do CMV dele, que é o quanto ele vai gastar de insumos para fazer esse serviço, mais o custo da hora dele. Ele falou que ele ia demorar 2 horas para fazer esse serviço. Ou seja, ele teve um custo total de R$ 213,64. Na hora que ele pegou a margem de lucro dele e tirou os impostos, ele chega no preço de venda de R$ 305,20. Porém, entretanto, o mercado está vendendo a R$ 500. Aí eu te pergunto, meus amigos, compensa eu pegar e vender a 305 só porque eu cheguei nessa conta matemática? Não, não compensa. Por que eu venderia isso? Só para eu ter 20% de lucro? Não. Se eu vender a 500, eu posso aumentar essa margem de lucro. Isso é o valor de mercado, tá? Aqui eles pagam o preço de 500. As pessoas pagam o preço. Porém, entretanto, você consegue aumentar a sua margem. E aí que eu falo, será que para você saber o preço do que você vende é só pela conta matemática? Não, você tem que entender o quanto de valor que aquilo tem dentro do mercado, o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que você oferece. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que você ganha muito, muito, muito dinheiro quando você resolve o problema de alguém, tá? Então, essa é a melhor maneira de você ganhar dinheiro, beleza? Foi até por isso que eu virei consultor. Vamos lá. Margem de contribuição. Aqui atrás eu falei para vocês, ó, vou dar um pouquinho aqui na apresentação. Aqui. Olha o gatinho bonitinho. 67% de margem de contribuição. Alguém sabe me dizer o que é margem de contribuição? Eu espero que vocês contadores saibam me dizer, pelo amor de Deus. Vamos lá. Alguém que sabe? Margem de contribuição? A definição pode ser a teoria, o que vocês tiverem na mente aí, pode arriscar. Alguém? Não? Então vamos lá. Que bom que vocês estão aqui hoje, hein? Vou passar aqui e voltar para o nosso slide. Markup. Slide de participação. Aí, o valor de mercado e a margem de contribuição. Nada mais, nada menos do que quanto sobra da sua venda para você pagar o seu famoso aluguel. Ou seja, as suas despesas fixas. A margem de contribuição, ela já logo diz o quanto eu tenho para contribuir com aquilo que eu tenho para pagar fixo ao mês. Ou seja, aluguel, água, luz, internet, salários administrativos, comerciais e assim por diante. Uma conta rápida aqui, tá? Uma empresa que teve um lucro aqui de
de 200 dividido por 300, ele vai dar uma margem de contribuição de 67. O que acontece? Lembra daquele mesmo cálculo que eu fiz dos R$300 da calculadora para os 200? A cada R$300 que a gente vende em calculadora, porque a gente agora é sócio da empresa de calculadora HP12C, a cada 300 conto que a gente vende, sobra 200 conto para pagar a nossa despesa fixa. Ou seja, que a gente chega no outro indicador. Beleza, Léo, eu já entendi que a cada 300 eu gasto 100 em mercadoria, me sobra 200 para pagar minhas outras despesas, mas quanto que eu tenho que vender no total então? E é aí que a gente chega no nosso famoso ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? Até esse dia eu fiz um vídeo falando que finanças não é difícil, é porque as pessoas falam difícil. É que assim, a maioria das coisas que vocês vão ver em finanças, quem estiver estudando aí, vai ver que é muita coisa em inglês e abreviado. Por exemplo, EBITDA. EBITDA é uma coisa que tem dentro da DRE que significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, é tudo que aquilo que sobra antes de você pagar ali o seu imposto de renda, antes de você pagar ali os juros que você pegou do financiamento, antes de você depreciar os seus bens. Tá? Para quem não sabe, depreciação é quando você abate o valor daquele bem que você tem dentro da sua empresa, dentro dos seus ativos. Beleza? Ou seja, o que acontece no ponto de equilíbrio? Ele informa para nós quanto que a gente tem que vender para ficar no 0 a 0. Isso é maravilhoso. Imagina todo mês a gente começar o mês sabendo que eu tenho que faturar 100 mil reais para eu ficar no 0 a 0. E eu tenho uma receita recorrente lá de 120, 130 e assim por diante. Então, esse indicador, cujo poucos empresários fazem, mostra para a gente assim, qual o caminho que eu tenho que ir? Lembra dos caminhos que eu falei sobre gestão e inteligência financeira lá atrás? Então, esse é um indicador, e ele é muito importante, e ele conversa com a margem de contribuição, porque um dos fatores dele é a divisão da margem de contribuição, tá, pessoal? O que acontece? Eu fiz uma conta aqui, que esse empresário tem uma despesa fixa de 8 mil reais por mês, tá? Uma margem de contribuição de 40%, ou seja, se ele vendeu um produto de 100 reais, sobrou para ele 40 reais para ele pagar a despesa, tá? 8 mil dividido por 0,4, que é os 40%, dá 20 mil reais. Ou seja, eu preciso faturar 20 mil para pagar minha despesa e não sobrar nem lucro, nem prejuízo, tá? O que acontece? Então significa que se eu faturar 20 mil e eu estou tendo lucro? Não, não é. Por quê? Lembra que a gente falou que a gente tem um ponto de equilíbrio? Lembra que a gente falou que a gente tem uma margem de contribuição? As pessoas acham que se então eu dobrar o lucro para 40 mil, quer dizer, se eu dobrar o meu faturamento e assim por diante, o meu lucro ele dobra junto. Não necessariamente, porque aquele CMV ele acompanha, aqueles custos variáveis, como a gente já fala, é variável. Quanto mais a gente cresce, mais ele acompanha a gente, certo? Então, Léo, como que eu cresço com sustentabilidade? Como que eu cresço com certeza? É simples. Negocie com o seu fornecedor, para você tentar ali diminuir o seu CMV, negocie com o seu cliente, que às vezes você consegue agregar valor àquele produto que você vende, ou traga um mix de produto diferente, que é isso, trazer vários outros produtos que fazem parte do seu segmento para dentro da sua empresa. Ou seja, você traz fontes de receitas diferentes. Então você começa a rentabilizar isso e você começa a transformar isso em faturamento. Consequentemente, quando o faturamento vem, se você tiver uma boa gestão financeira, ele te traz lucro também. Beleza? Ficou claro aqui o que é ponto de equilíbrio? Tudo certo? Então agora alguém vem aqui na frente e me explica. Tô brincando. Vamos lá. Vai que explica errado, eu vou falar que eu explico errado. Pessoal, dívida, vilã ou aliado? Eu adoro isso aqui porque eu vejo muito empresário com medo de se endividar. Mas o que acontece? Será que a dívida ela sempre foi uma vilã? Ou será que a dívida ela ajuda a alavancar a nossa empresa? Quando a gente fala de alavancagem financeira, significa que uma empresa ela está com endividamento crescente, quando ela está se alavancando. Ou seja, ela está pegando o capital de terceiros, ou seja, ela está indo lá no banco e pegando dinheiro lá no banco para jogar na operação dela, para jogar no fluxo de caixa dela, ou às vezes comprar um maquinário e assim por diante, tá? E eu vou falar para vocês, depende, tá? Depende, dívida é vilã ou é aliado? Como saber se eu posso captar recursos de terceiro? Vamos lá, isso aqui é uma dica de ouro que eu vou dar para vocês. Por quê? Se você é empresário, você está me escutando aqui agora, isso aqui é uma coisa que pode fazer a sua empresa dobrar. Aí sim, você começa a dobrar
com rentabilidade e lucratividade. Por quê? Quando você pega um aporte no banco, você tem mais capital, certo? Você pode investir em maquinário, você pode investir em gente, você pode investir em conhecimento, você pode investir em várias coisas dentro da sua empresa. Mas qual que é o maior erro do empresário quando ele pega a dívida? Ir lá e pagar o funcionário. Ir lá e pagar uma despesa que está atrasada lá para trás. Ah, Léo, se eu sei, tem que pagar o funcionário em dia, tem que fazer tudo isso, e é correto, até porque os geradores de riqueza dentro de uma empresa são pessoas, certo? Porém, entretanto, entrando nesse viés de dívida, existe algum segredo para dívidas para a empresa? Sim, existe, e é muito simples. É isso aqui, ó. Caber no seu fluxo de caixa e não no seu desejo como empresário. Ué, como assim, Léo? Não entendi isso aqui. Vamos lá. Se eu tenho um caixa, que a gente chama de geração de caixa dentro de uma empresa, que está me gerando ali, em média, por mês, 5 mil reais. O que isso significa, gente? Vamos lá. Vamos supor que a gente paga de boleto lá, tudo bonitinho, de funcionário por mês, 100 mil reais. Tá? Funcionário, de boletos e assim por diante. E vamos supor que a gente recebeu 105 mil de pagamento de clientes mesmo. Qual foi a nossa geração de caixa? 105 menos 100, que dá uma geração de caixa positiva de 5 mil reais. Se fosse o contrário, 105 mil de pagamento e 100 de recebimento, seria uma geração de caixa negativa de 5 mil reais, tá? Aí vamos supor que a gente tem uma geração de caixa de 5 mil reais por mês. Só que a gente decide fazer uma captação no banco que vai ter uma parcela de 8 mil reais. Só que essa captação a gente não colocou para trazer mais receita para dentro da empresa. Ou a gente não colocou para trazer mais corte de custo. Ou a gente colocou dentro do nosso bolso para comprar a caminhoneta do ano. Pasme, acontece muito com os empresários por aí, tá? O cara vê um lucro ali, vê um número dentro da empresa e acha que já pode sair comprar um carro novo e assim por diante. O que acontece? Por que para a gente saber se eu posso fazer um aporte financeiro ou não dentro de um banco, eu preciso olhar para o meu fluxo de caixa, para ver a minha capacidade de pagamento. Se eu não aguento pagar aquela parcela, se eu sei que esse aporte não vai me trazer mais dinheiro para dentro da minha empresa, não faz sentido eu captar. Entende? Lógico que, levando a casos extremos, tem realmente gente que pega capital no banco para pagar funcionário. E assim, vamos lá, se eu for levar para um lado financeiro não, você tem que fazer tudo corretinho, eu falaria que não. Mas a gente sabe que o dia a dia do empresário é mais difícil, é mais diferente. Então, muitas das vezes ele tem que pegar. Isso aqui não é uma realidade distante do empresário, cara. Eles pegam muito capital. Até uma das coisas que aumentou muito no Brasil, de 2024 para cá, foi o índice de endividamento e também o índice de inadimplência. Ou seja, está cada vez mais difícil pegar dinheiro no banco, tá? Ah, mas hoje o Cicobi já me ofereceu para o meu padrão lá um monte de abertura de conta. Beleza, só que é um custo muito caro. Garanto para vocês, hoje para a gente pegar um aporte aí, vai ser uns 2% ao mês, 2,5% ao mês, cujo a gente já conseguiu pegar. Às vezes a gente tem alguns benefícios ali, tem BNDES, tem Pronamp e assim por diante, que a gente consegue trazer, acho que já trouxeram a 0,6, 0,8, um negócio assim. Isso no passado, tá? Hoje, acho que se for pegar um Pronamp, eu acho que é 1,5, 1,6. Só que tem que entrar em vários critérios lá. Beleza? Aqui está a famosa DRE. Eu adoro abrir isso aqui. Eu preciso contar um segredo para vocês. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho mais aqui? Tem mais umas 2 horinhas, professor? Acho que tá, né? Beleza. Isso, esse cara tá tudo me xingando. Falou assim, meu Deus, você tem que estudar tudo isso para ganhar 2 horas. Brincando. Vamos lá. DRE. Quem aqui já sabia o que era uma DRE? Levanta a mão. Tá. Beleza. Só professor de contabilidade. Vamos lá. DRE, demonstração do resultado do exercício. Cara, eu não sabia que essa imagem ia ficar tão embaçada assim, mas vamos lá. Essa aqui é a estrutura que eu uso dentro das minhas consultorias. O que é a DRE? Basicamente, ela vai te mostrar se você está tendo lucro ou não dentro da sua empresa. Léo, mas por que eu preciso saber se eu estou tendo lucro? Eu já te mostrei vários critérios lá atrás para falar para você por qual caminho seguir, se eu estou seguindo no caminho certo e o que eu vou fazer daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos e assim por diante. Beleza? DRE, como que ela é composta? Para mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Depois vocês quiserem tirar uma foto, eu posso mandar uma parte aqui do conteúdo. Ela é formada pela receita bruta na primeira linha. O que é receita bruta? É aquilo que eu faturo, tá? Vamos lá.
Uma coisa é diferente da outra. Por que existe a DRE e a DFC? Eu também vou mostrar para vocês. DRE, demonstrativo de resultado do exercício. DFC, demonstração de fluxo de caixa, ok? Será que se eu vender 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, significa que eu vou receber esse montante total dentro do mês? Depende. Depende se eu vendi à vista, se eu vendi em 30, 60, 90, 120 e assim por diante. Isso é uma das coisas que mais faz a empresa quebrar, tá? Receita bruta, ela é composta, então aqui nesse exemplo eu usei 200 mil reais, cancelamentos de descontos, que é a estrutura que ela tem, isso aqui é uma estrutura realmente que tem na contabilidade, tá? Que a gente usa. Então vende cancelamentos de descontos, que aqui deu 8 mil, imposto sobre venda deu 11.520, e aqui é a receita líquida, ou seja, receita bruta, menos cancelamento, menos impostos, tá? Aqui deu uma receita líquida de 180 e 480. CMV, lembra do CMV? CMV é quanto custa para a gente vender aquilo. Deu aproximadamente 58 mil, despesa variável, que entra comissão, taxa de cartão. Eu não vou entrar na estrutura por completo, senão fica maçante, tá, pessoal? Mas, basicamente, aqui mostra para nós essa última linha aqui, que é a mais importante, ó. Lucro líquido. Nesse caso, a empresa faturou 200 mil e teve um lucro líquido de 13 mil aqui, que dá 8,97%. Ok? Então, a partir desses demonstrativos que a gente tira toda aquela análise que eu trouxe para vocês. Que é aqui que a gente olha. Estou no caminho certo? Não estou? Então, opa, deixa eu mudar meu rumo, certo? Por que ela é importante? A gente tem que aplicar no dia a dia. Ah, em que período que a gente tem que analisar isso aqui? Eu gosto de olhar quinzenal, tá? Tem gente que olha mensal, tem gente que olha trimestral. Eu, particularmente, gosto de olhar quinzenal, porque daí eu já vejo se os próximos 15 dias eu tenho que mudar a estratégia ou não da empresa, beleza? Ela é formada por despesa administrativa, despesa com pessoal, com diretoria, EBITDA, depreciação e amortização, entre outros fatores, beleza? Aí, aqui, ó, olha esse carinha aqui, ó, ponto de equilíbrio. Ou seja, a gente tira o ponto de equilíbrio da DRE, tá? Que é até que tem a margem de contribuição. Ou seja, a margem de contribuição, o quanto sobra para pagamento de despesa, pontos de equilíbrio, o quanto eu tenho que faturar para ficar no 0 a 0, beleza? Aqui, agora, a gente tem a DFC, se for. Aí foi. Demonstração de fluxo de caixa. Vamos lá. O demonstração de fluxo de caixa, isso aqui acho que às vezes dá uma dorzinha de cabeça de ficar olhando, tá, pessoal? Mas assim, eu gosto muito de estudar isso aqui. Quem é da área de finanças, quem é da área administrativa e contábil, tem que saber isso aqui de cabo a rabo, tá? Até advogado. Esses dias eu tive um exemplo de uma empresa que eu estava fazendo consultoria, hoje eu não faço mais, que ela estava devendo 150 mil em imposto no Simples Nacional. Isso é pouco, para ser bem sincero, tá? 150 mil em imposto. E eu fiz contato com um advogado lá de Minas Gerais, um advogado tributário. E esse advogado, ele economizou, de 150 a gente ia pagar 90 mil. Ou seja, ele tem as manhas, ele lá, ele faz, não sei o que ele faz lá internamente, mas a gente economizou 60 mil reais em imposto atrasado. Isso, o que é mais maravilhoso não é nem a economia, é como que a gente ia pagar. Acho que a gente ia pagar em parcela de 300 reais. Ou seja, ia ser parcelado em milhares de vezes lá. Então, a gente tem que entender sobre isso aqui, beleza? Aqui é a DFC, demonstração de fluxo de caixa. Basicamente, a gente tem um fluxo de caixa operacional, tem todas as despesas, fluxo de caixa financeiro, onde entra a parte de despesa e receita financeira, fluxo de caixa de investimento, onde entra nossos investimentos. Uma coisa que eu quero que fique claro na cabeça de vocês. Eu não sei se vocês viram aqui, ó, tem um carinha chamado tem um carinha chamado depreciação e amortização. Essa depreciação, ela significa que o quanto que você perde de valor naquele bem ao mês, tá? Quando você faz um investimento dentro de um maquinário, alguma coisa que você traz para sua empresa, você não vai colocar a parcela lá daquele maquinário aqui dentro. Você não vai. Você vai colocar lá no DFC, para você saber quanto que você vai ter de fluxo de caixa futuro, para você entender, consigo pagar minha conta ou não, tá? Aqui na DRE, a gente deprecia esse bem. Aí vai variar se é um carro, se é um caminhão, se é um bem, enfim, se é um imóvel, assim por diante, beleza? Só para passar para vocês a estrutura. Aqui o meu intuito não é ensinar para vocês como fazer uma DRE, não é ensinar para vocês como é fazer uma DFC, mas aqui é ensinar para vocês o que está por trás de gestão financeira. É vocês entenderem a importância disso aqui. Então, analisem DRE, estudem, tá? Eu só fui entender sobre gestão financeira quando eu peguei a estrutura disso aqui e eu estudei a fundo sobre esses dois demonstrativos. E tem o terceiro que eu não trouxe, que é o balanço patrimonial, onde mostra os ativos e os passivos da empresa. Beleza? Agora, eu coloquei essa foto bem bonita aqui, vou ensinar para vocês como vocês quebram a empresa de vocês em 2 passos.
Que é o seguinte, nossa, mas tinha tanta coisa boa para trazer, vai trazer como que eu quero para minha empresa? Sim, que é para você não fazer igual, tá? Vamos lá, primeiro passo, dê descontos demais. É simples. Mas por que, Léo, dar desconto demais é complicado? Fora aquele cenário que a gente viu anteriormente, lá, que o empresário dobrou o faturamento, mas não teve lucro, eu quero trazer aqui para vocês que é o seguinte, se eu vendo esse copo de água para alguém por R$5, e um fulano fica sabendo que eu vendi esse copo do ciclano por R$5. E ele chega em mim e fala assim, eu quero comprar seu copo de água. Só que eu não posso pagar R$5, eu posso pagar R$4,50. Você vende? Vendo sim. Beleza, estou com os últimos copos aqui, eu vou vender. Vendi por R$4,50. Só que daí o ciclano que comprou do Beltrano, falou pro Beltrano do ciclano, que ele foi lá e comprou R$4,50. O outro cara. Então esse outro cara chega lá e fala assim, fulano, tô sabendo aí que você tá com uma água boa, só que é o seguinte, cara, quanto você tá vendendo? Ah, tô vendendo assim. Ô louco, mas você fez R$4,50 pro cara lá. Será que eu não consigo pagar R$4? Aí o cara vai lá e fala assim, é o meu último copo d'água, eu vou vender. E acabou os copos d'água dele, ele foi lá pra casa e tal, voltou no outro dia para vender, só que daí aquele cara foi comprar de novo. E qual que é o preço de venda dele? R$5. E ele vai fazendo aquela bola de neve, dando desconto, 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 desconto. Qual que é o problema disso? Dar desconto é problema? Não. Depende, tá? Por quê? Quando você dá desconto e você não consegue recolocar o seu produto no mercado de novo pelo preço que você vende de maneira original, significa que você não consegue mais vender aquilo pelo aquele preço. Você tira o valor que as pessoas enxergam sobre aquilo. Lógico que eu usei o exemplo aqui do copo d'água, mas é o seguinte, isso acontece muito, tá, pessoal? E como que eu resolvo isso? Como que eu paro de dar muito desconto para eu conseguir vender? Agregue valor. Tem dois jeitos. Tem dois jeitos para você fazer isso aqui dar certo, tá? Você tem que ou agregar valor ao seu produto, então um copo de água que saiu de 5 foi para R$10, então alguma coisa você tem que agregar. Falar que tem ouro dentro do copo, sei lá, tem que falar alguma coisa, que é uma água sagrada, uma água benta, enfim. E o outro jeito é você trazer outros mix de produto para dentro da sua empresa. Como assim, Léo? Por exemplo, eu vendo água, será que eu posso vender suco? Depende. Será que está dentro do meu segmento empresarial? É lógico, eu estou usando exemplos fictícios aqui, só que é o seguinte, isso acontece muito, você dá muito desconto e não consegue recolocar o seu produto no mercado, então você tem que tirar ele, ou trazer, agregar valor, ou trazer outro mix, tá? E o segundo é fique sem fluxo de caixa. Como assim, Léo, fique sem fluxo de caixa? Quando a gente recebe um boleto de 10 mil e eu tenho 8 na conta, eu consigo pagar? Não, só se eu pegar um cheque especial, alguma coisa lá que já vai com um juro de 11% ao mês, é uma maravilha, né? Então, o que acontece? Fique sem fluxo de caixa. Isso aqui é uma das coisas que mais fazem as empresas quebrarem, tá? Não é não ter lucro. Uma empresa pode sim não ter lucro, ela pode, contanto que ela tenha caixa. O que faz uma empresa quebrar é falta de caixa, não é falta de lucro. Porém, abro um parênteses muito grande aqui. Se eu tenho falta de lucro, consequentemente no futuro eu tenho falta de caixa. Entende? Porque o meu lucro ele é gerador de caixa. Beleza? O nosso EBITDA que está lá, depois vocês vão estudar, é o nosso gerador de caixa. Então, se eu não tenho lucro, eu não tenho caixa. Beleza? Faturamento é vaidade. Lucro é sanidade e caixa é rei. Vou tirar uma foto disso aqui. Isso aqui é maravilhoso, tá, gente? Eu só fui entender isso aqui quando eu olhei para a primeira linha de 1 milhão de faturamento e eu olhei para a última de 10 mil de lucro. Falei, cara, tem uma coisa muito errada. Não é minha, tá? Quem dera fosse. Mas de um cliente meu. Falei, cara, tem uma coisa muito errada. Como assim? Só esse percentual de lucro. E realmente é a realidade de muitas empresas. Eu conheço empresa que fatura R$100 mil por mês, lucra ali 25 mil, empresa de prestadora de serviço, e eu conheço empresa que fatura 1 milhão por mês e não lucra 20 mil reais. Isso quando lucra, tá? Uma coisa que eu acho interessante vocês saberem é que supermercado tem margem de lucro de 2 a 3%, sabia disso? É um volume muito grande, uma rotatividade muito grande, tem um capital de giro rápido, tá? Porém, entretanto, não tem lucro, muita concorrência, certo? Vamos lá. Então, essa é a frase que eu deixo para vocês. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rico. Gente, para finalizar, eu falei que ia demorar umas 2 horas, foi 1h30 só. 1h30? 1 hora? 1 hora. Vamos lá. 48% das pequenas empresas fecham por conta de saúde financeira. Foi por isso que eu me tornei consultor. Tá? Isso aqui é muito sério mesmo. Essa é uma mensagem final que eu quero deixar para vocês, por quê?
a gente acha no dia a dia empresarial, agora eu vou trazer um papo coach aqui com vocês, a gente acha que no dia a dia empresarial é só vender. É só vender. O empresário é apaixonado por venda e não está errado, até porque se você não tem venda, você não tem um número para você analisar, certo? Só que, será que é só vender? Será que eu não tenho que fazer uma gestão financeira eficiente dentro da minha empresa? Como que eu posso trabalhar esses números? Como que eu posso aumentar o meu número de vendas? Cara, façam essa DRE, façam esse fluxo de caixa, entendam esses indicadores da sua empresa, entendam esses demonstrativos. Se você tem uma empresa e você não tem uma DRE, você está fazendo um trabalho errado. Desculpa te falar, mas é a sinceridade. Eu não estou aqui para falar o que você quer escutar, mas sim o que você precisa escutar. Beleza? Então, o empresário, lembra daquela frase? Empresa que não tem lucro não te faz empresário, te faz empregado. Beleza? Pessoal, isso aqui não dá para enxergar a fonte, mas depois vocês podem digitar lá. 48% das empresas, das pequenas empresas, fecham por conta de saúde financeira. Vai ter é do jornal Empreende Negócio, se não estou enganado. E a gente tem lá toda a matéria, vocês conseguem enxergar, beleza? A água não assusta quem não sabe nadar, e a crise não assusta quem sabe gerir, tá, pessoal? Ó, esse aqui é o meu QR Code, meu Instagram, para quem quiser me seguir futuramente. O que acontece? Eu trouxe aqui para vocês uma visão de gestão e inteligência financeira, tá? Eu vi aqui, pelas perguntas que eu fiz, que o nível de consciência em gestão financeira ainda deve ser aperfeiçoado, tá? Só que eu vou contar um segredo para vocês que é meu. Nem poderia falar que o pessoal da Fafimã está aqui. Mas eu fui agregar isso, eu fui entender isso quando eu virei consultor. Foi 3 anos após eu sair da faculdade. Só que foi até uma coisa que eu falei para a Maria dele agora. Eu falei, professora, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, estudando com você desde o primeiro ano, hoje eu estaria muito melhor. Só que é o aprendizado, é o nosso dia a dia, é a nossa correria. Beleza? Então eu deixo essa mensagem para vocês, gestão financeira é muito importante, inteligência financeira é importante, façam gestão financeira, utilizem esses dados com inteligência, coloquem isso em demonstrativos, façam indicadores financeiros. Uma empresa, ela é feita por um grupo de pessoas que tem o objetivo de gerar lucro. Se você não tem lucro dentro da sua empresa, isso não é uma empresa, beleza? Muito obrigado. Agradecemos a brilhante palestra, que muito contribuiu para o enriquecimento e valorização do evento. Convido o vice-diretor, professor mestre Antônio Carlos Xavier, para fazer a entrega do certificado ao palestrante. Eu quero complementar um negócio. Eu esqueci. Só um minutinho, professor, só um minutinho. A semana é do que hoje? Inteligência artificial, certo? Eu não comentei sobre inteligência artificial vinculada à gestão financeira. Rapidinho aqui, tá, pessoal? O que eu uso? O que eu uso hoje no meu dia a dia para me ajudar na gestão? Eu tenho o ChatGPT que é pago, é o Plus lá, pago acho que é R$100 por mês. O que acontece? Eu sou um cara que eu sou muito desconfiado. Eu adoro IA, eu adoro inteligência artificial. Só que quando a gente fala de finanças, a gente tem que sempre conferir. Tem até uma frase que eu sempre falo. No financeiro você não se confia, você se confere, tá? O que acontece? A IA, ela está aqui para ajudar a gente. Se vocês quiserem estudar sobre DRE e DFC, joguem lá no ChatGPT, qual que é a estrutura, perguntem para eles, gravam um áudio tudo bonitinho, não sei se alguém gravou aí a palestra que a gente pode mandar, vocês podem jogar esse áudio lá dentro, que eles descrevem isso para vocês. O que acontece? Essa IA, ela está aí para ajudar a gente. Ela está para auxiliar a gente e não é para... Eu já escutei muita gente, nossa, mas a inteligência artificial vai vir para emburrecer as pessoas, vai emburrecer quem não sabe usar, tá? O que acontece? Como que eu vinculo gestão financeira para dentro da IA? Eu pergunto coisas que eu não tenho certeza que eu sei. Como assim, Léo? Eu utilizo muita coisa de contabilidade, o professor de contabilidade vai me matar agora. Mas eu utilizo muito para contabilidade. Só que eu sempre tiro um print e mando para o contador que eu conheço, para ele validar. Eu já peguei erro de mais e menos dentro de ChatGPT, tá? Que eu tive que corrigir.
Então eu sempre utilizo, eu sempre faço as perguntas para ele. O que eu analiso aqui? O que você acha disso aqui? Eu olhei nesse ponto de vista, eu jogo a DRE para ele analisar. Só que eu sempre confiro, eu sempre pego uma opinião terceira. Beleza? Então é assim que eu uso. Gato. Na hora que eu vi 23 anos ali, eu achei que você era 23 anos de profissão. Não, é de idade. Legal de tudo. Parabéns. Obrigado. Show. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Vocês querem só ir embora, né? Pelo amor de Deus. Então vamos, então, vai. Agradecemos a presença de todos e esperamos vê-los aqui amanhã na apresentação. Oi? Ué, eu não vou me apresentar? Opa! Tem brinde de novo. É? Convido o diretor, professor mestre. Convido agora o nosso diretor, professor doutor Irvan Carlos de Moraes, para fazer a entrega da lembrança para o palestrante. Deixa eu fazer assim. Gente, eu tive uma ideia aqui. Eu sou meio complicado, vamos lá. Teste, som, vamos lá. Eu ganhei esse presente aqui, mas disseram que vão... É todos? É todos? Tá. Não tem regra nem nada. Só isso? Pessoal, vamos lá. A gente tem aqui 4 brindes. 4 brindes que era para você ter um papel aí, acho que vai colar de bagadeira, enfim. Só que eu tive uma ideia. Eu pensei, como não ia ser tão fácil assim ganhar um brinde, pensei em fazer umas perguntas sobre a palestra. O que vocês acham para ganhar? Quem souber responder, vai ganhar. Fechou? Vamos lá? Um afeto para você, amor e Luiz. Vamos lá. Deixa eu pensar. Essa aqui vai ser linda. Ó, eu quero a definição. Não, essa definição já parece professor. Ó, eu quero o significado do que é margem de contribuição. Se eu ver alguém pegando o celular, não vai dar. Margem de contribuição, vamos lá. Eu passei, eu expliquei. Pode vir buscar seu primeiro ano? Aí, ó, excelente.
Brasil aqui. Vamos lá. Não vale a mesma pessoa, hein? Vai que ela responde tudo. Vamos lá. Ó, outro indicador. Fácil. Muito fácil esse aqui. Qual é a definição de ponto de equilíbrio? É quando você nem está no lucro e nem está devendo. Só uma pimentinha ali. Só uma pitada. Ó, se ninguém respondeu, eu vou validar pra ela, que foi assim, 90%. Foi? Foi? Vocês validam? Ó, então fechou. É aquilo que sobra, quando a gente chega no nosso ponto de 0 a 0, tá, pessoal? Ou seja, quando eu faturo, vendo tudo que eu paguei de custo e despesa, ficou no 0 a 0, não deu nem lucro nem prejuízo. Parabéns. Primeiro ano, hein? Primeiro ano tá forte, hein? Vamos lá, mais um aqui. Remijua. Deixa eu pensar. Essa aqui vai ser fácil. Não fácil assim não. Vamos lá. Facinho. Eu comentei sobre 5 pilares da precificação. Quem souber me responder, pelo menos 4 ganha. Tá fácil, vamos lá, ainda descontei um. Tá, vai, eu vou baixar a régua. 3, pronto, mínimo, vai, vamos lá. Dos 5, 3. Quem arrisca? Tá, opa, CMV. CMV é 1. Quem respondeu? Tá, custo o quê? Vamos lá, CMV é 1, ó. Falta só 2 pra adivinhar. Já gritaram a pedra ali de 1. Não. Pode falar. Não tem concorrência. Não tem muito a ver com valor, tá, pessoal? Mas vamos lá, tá quase. CMV. CMV já foi 1. Tem um negócio que o empresário odeia pagar. 2. Falta 1. Mas se eu dar uma dica, todo mundo vai responder, todo mundo vai correr aqui. O que eu faço aí? Como? Qual? CMV, tá faltando um negócio nesse curso aí. Não. Tá faltando um negocinho, uma palavra na frente desse custo. Aê, ganhou! Muito bem. CMV, falaram CMV, que é o custo variável. Palmas para ela. CMV, lembrando, pessoal, vamos lá, vou recapitular. CMV, que é o custo variável. Aí a gente tem o imposto. Aí a gente tem o custo fixo. Aí a gente tem a margem de lucro desejada. Como é que a gente lembrou da margem de lucro? E a gente tem o preço de mercado, tá? Que a gente considera também. Mais um? Vamos lá, o último, hein? Flor Modas. Deixa eu pensar. Erro. Como que é o nome do palestrante? É verdade. Fica fácil de ganhar, né? Vamos ver. Fácil. Qual que é a definição de DRE? Demonstração unitária de exercício. O tema. Tá, para o ímpar aí, vai. Tira no para o ímpar aí. Quem falou? Tá, vai, para o ímpar. Não, então peraí. Fazer esse empate, eu nunca mais um. Foi? Quem ganhou? Aí, ó, salva de palmas. Primeiro de novo. Rapaz do céu.
Achando que ia ser só pegar um adesivinho. Pessoal, gratidão, muito obrigado pela atenção de vocês, sucesso na nossa vida, sucesso na carreira de empresários, de CLT, independente do que você seja, beleza? Parabéns a todos e um abraço para vocês.